Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje é a continuação da palavra ministrada semana passada, que tem por título Mentes Rasteiras versus Mentes Elevadas, parte 2. Pastor, o que é mente rasteira? É você andar com antipatia de alguém, por exemplo. É você andar com ódio, com aquele desejo de vingança, de raiva. É você ter aquele pensamento, ou até chegar a falar, eu não vou com a cara do fulano. Isso é ter uma mente rasteira. É você pensar que Deus é um pedaço de pão, um suco de uva, um manto, uma porta. É você pensar que Deus é óleo. Nós aprendemos na parte 1, mais precisamente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20, que um cristão da graça, ele tem que morrer para essas coisas. Morrer, porque isso é rasteiro. Você pensar que Deus é porta, você pensar que Deus é azeite, você pensar que Deus é pão, você andar com ódio, andar com raiva, é que eu não vou com a cara dessa pessoa, e mesmo que me peça perdão, eu não perdoo. Isso é rasteiro demais. Está aí uma mente rasteira. É isso o que significa uma mente rasteira. É você também andar apegado ao dinheiro, achando que só ele pode te salvar dessa situação, ou alguém. É rasteiro também pensar assim. Você depositar toda a sua confiança no dinheiro. É como nós aprendemos agora há pouco, na primeira carta de Paulo a Timóteo 6,17. Não deposite a sua confiança no que é material, e sim em Deus, que tudo nos proporciona. Então, você tem que andar crendo e confiando, e depositando toda a sua confiança em Deus. Porque é Ele que pode te salvar dessa situação, ou alguém próximo a você. Tem pessoas que são muito apegadas ao que é material, ao dinheiro. E ela pensa, não, é isso que vai me salvar desse problema. É só isso que pode me ajudar. E isto é um grave erro. A pessoa viver aqui pensando somente nas coisas daqui. É um grave erro você acreditar e confiar que só as coisas daqui podem te ajudar. Isso é rasteiro demais. E Deus nos convida nessa parte 2 do tema Mentes Rasteiras versus Mentes Elevadas, a você ter uma mente evoluída, uma mente elevada, sabedoria. Temos que elevar a nossa mente. É em Deus, é nele que tem que estar a minha confiança o tempo todo, é nele que eu tenho que acreditar, é nele que eu tenho que estar crendo, confiando, mesmo que muita coisa esteja dando errado, mas eu vou continuar crendo e vou continuar confiando, porque Ele não desampara o justo. Envergonhado eu não vou ser, porque eu estou sendo obediente, eu estou procurando fazer o certo, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele diz, se eu busco, Ele supre. E o que é, pastor? Uma mente elevada. É aquela pessoa que pensa nas coisas do alto, nas coisas espirituais. É alguém que ama a verdade, ama o congregar. Ela vem à igreja por amor. Não é em troca de bênção que ela vem. Ela vem porque ela ama. Eu amo congregar, eu amo alimentar o meu espírito. Não é em troca de bênção. Muitas pessoas já passaram em nosso ministério que não congregava por amor, mas em troca de bênção.
Bom, não aconteceu, eu vou embora. O milagre não aconteceu na vida do meu filho, não vou continuar. E por aí vai. Porque o tempo demonstra. O tempo tira a medida de cada coração. Se a pessoa que está aqui, se quem adentra por aquela porta é porque ama a verdade, porque ama o congregar, ou se é em troca de bênção. Porque se é em troca de bênção, fica um tempo, no máximo 2, depois se vai. Bom, não aconteceu o que eu queria aqui, eu vou para uma outra igreja. E assim fica pulando de galho em galho. São os interesseiros. E essas pessoas não são felizes. Porque o nosso Deus, o Deus que a gente está servindo, Ele sonda mentes e corações. E Ele sabe que aquele abençoado, ele está passeando por aí por interesse. O nosso Deus, na sua grandeza, Ele sonda, Ele busca filhos, pessoas cujo coração seja totalmente dele. Ele quer gente assim servindo a Ele. E essas pessoas são honradas por esse Deus. São supridas. Elas não são envergonhadas. Até o pouco que ela tem se torna muito. É espanto para quem recebe um salário maior do que aquela pessoa. Caramba, eu ganho 3 vezes mais do que ela, do que ele. Mas parece que eu ganho menos. O meu dinheiro não dá para nada. E o dinheiro dessa pessoa rende, se multiplica. O que você faz, fulano? Eu sirvo a Deus, o Senhor do ouro e da prata. E quando a gente serve a Ele, Ele faz a diferença. Ele multiplica. Ele faz com que o justo tenha muito, em abundância. Em abundância. Então, uma pessoa que tem uma mente elevada, há esse amor, há esse zelo. É um alguém grato a Deus pela vida do ministro de Deus. Graças a Deus pelo pastor que temos, que traz a palavra para o nosso coração, para o nosso espírito, pela igreja que temos. Uma pessoa que anda com a mente elevada, ela crê o tempo todo, Deus está no meu espírito, Deus está dentro de mim, eu sou mais que vencedor, eu sou um abençoado, eu não recebo a derrota em minha vida, eu não sou um fracassado, eu não nasci para sofrer, eu não aceito, eu não recebo a solidão na minha vida, envergonhado eu não vou ser, porque eu creio que dentro de mim está o soberano, o chefe do mundo, o dono de tudo isso aqui está dentro de mim, Deus. As portas vão se abrir para mim. Se tem um monte de porta fechada aqui, vai se abrir uma desse lado, mas eu creio que vai, e persevere que o milagre acontece, diga eu recebo. Então, aquele que anda com a mente elevada, ele está o tempo todo em sintonia com o Deus que vive dentro dele. Ele está o tempo todo em sintonia com a sabedoria, com as coisas do alto. Ele sabe que a sua essência verdadeira não é a carnal, e sim a espiritual. Eu não sou apenas isso aqui. Eu não sou apenas essa carne. Essa não é a minha essência verdadeira. Eu sou um anjo, eu sou um espírito aqui dentro, e amado por Deus. Pode ter acontecido de muitas pessoas ter me decepcionado, me abandonado, traído, seja lá o que for. Mas o Deus que eu sirvo não, porque Ele está no meu espírito. Eu sou um anjo e amado por Deus, Ele é comigo. Então, aquele que tem a mente elevada, ele tem essa certeza, ele tem esse pensamento dentro dele. Eu sou um espírito, e não há morte para o meu espírito. Eu sou eterno. Eu vim do céu e para lá um dia eu vou voltar. Porque você não pode, já que falamos que somos anjos, espíritos, e que não há morte para um espírito, nós não podemos encarar a morte, por exemplo, como encaram as pessoas que têm uma mente rasteira, uma mente terrena. Para quem só pensa nas coisas terrenas, a morte é o fim de tudo. São pessoas que vivem com medo de morrer, tremendo. Estão sempre preocupados. Ai, meu Deus do céu,
tomara que dê tempo de eu criar esse filho, tomara que dê tempo da minha neta crescer, do meu netinho crescer, porque se eu morrer agora, como que vai ser? Como que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar a minha casa? Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar das minhas coisas? Ela vive nessa vida o tempo todo com medo de morrer. Um medo tremendo. E se você conhece a sua missão aqui, você sabe, por ter uma mente elevada, você entende que enquanto você não realizar tudo que você tem que realizar, você não morre, você não parte. Você é um espírito colocado por Deus nesse corpo com uma missão a ser cumprida. E você só vai morrer quando você cumprir essa missão aqui. Abraão, e isso está descrito lá em Hebreus, que ele não viu a morte sem antes as promessas do Senhor se cumprirem. Nem tampouco, nem eu e nem você. Você não vai morrer enquanto tudo se realizar. Porque quando Deus te colocou nesse corpo, Ele te colocou com uma missão para cumprir. Tem algo para você fazer. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para uma missão. Por causa dessa carne, alguns irmãos pegaram a direita. Entraram num desvio aí. Era para continuar seguindo em frente. Muitos estão nas obras da carne e depois vão sair dessa situação. Muitos estão no sistema religioso, reféns de vícios da carne. E que depois vão se reencontrar novamente nas coisas divinas, nas coisas espirituais, como eu e você. Para trilhar essa missão para o qual você foi colocado aqui. Nós estamos aqui com um propósito de Deus. E na leitura que vamos realizar daqui a pouco, você vai entender isso, com Bíblia, que Deus te colocou aí nesse corpo. E te deu o penhor do seu espírito para que você tenha segurança que você não está sozinho de Deus nessa vida. Eu não estou sozinho de Deus, Deus está comigo. Deus está comigo. Sozinho desse Deus eu não estou. Mesmo que tudo esteja muito quieto, mesmo que eu esteja orando, e por agora eu não vejo uma resposta, mas Deus está comigo. Ele nunca me abandonará. Então você não vai morrer, amado, enquanto você não realizar aquilo que Deus predestinou para você realizar. Quando esse momento chegar, o que ocorre, pastor? Uma transferência de corpo. O que eu estou pregando hoje, o que nós vamos aprender hoje, é para que você tenha uma mente elevada. E um membro da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus tem que saber dessas coisas. Que você aí dentro é um espírito, com um propósito, com uma missão. E que esse espírito não morre. E que quando morre a carne, o que ocorre é apenas uma transferência de corpo. Você deixa de ter um corpo terrenal para passar a ter um corpo celestial. Um corpo glorificado. Esse Deus substitui, te dando o melhor. Porque esse que temos é um corpo de humilhação. Nele passa raiva, ódio, desejo de vingança. Nele há egoísmo, dor de barriga, dor de cabeça, febre, cansaço, pelas dificuldades da vida. Nessa carne, tem de um tudo, se passa muitas coisas. É um corpo de humilhação. Diz o Evangelho, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Um dia você vai estar livre disso. Corpo de carne. O corpo que nós vamos receber é melhor do que esse. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. E começa assim, o capítulo 5, verso 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sabemos, diga sabemos. Então o conhecedor da graça de Deus, que é um membro dessa igreja, tem que saber, tem que ter o entendimento, que é um espírito dentro de um corpo de carne. E disso aqui que vamos continuar lendo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, diga corpo de carne, deste tabernáculo se desfizer, morrer, temos da parte de Deus, atenção igreja,
Não é que você vai ter, já temos, já está pronto. Está bem claro aqui o verbo. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quem é que está dizendo isso aqui para Paulo? O Senhor Jesus Cristo. Que nós temos da parte de Deus o quê? Um corpo celestial no céu, paraíso. Então, o que ocorre? É justamente uma transferência de corpo. Quando esse corpo de carne se desfizer, morrer, o seu espírito imediatamente passa a habitar em outro corpo que já nos espera. Já tem um corpo, não feito por mãos humanas, mas por Deus que já te espera. Prontinho. Essa coisa religiosa que se diz lá fora, temos que jejuar bastante aqui, temos que subir um monte, descer um monte, e fazer a corrente, isso e mais aquilo, para garantir a morada lá no céu, hein? Isso é fantasioso, isso é mentiroso demais. Não, a morada lá no céu já está pronta. Glória a Deus. E não depende de você aqui fazendo obras para ela ser construída, porque ela já foi feita por Deus. Jesus falou para os discípulos, eu vou, porque eu estou indo para preparar o quê? Moradas para todos vós. Então essa tarefa é divina, não é humana. Não é eu e nem você que temos que fazer isso, já está feito por Deus. Amém. Então, o seu espírito não morre, ele troca de corpo, passa de corpo físico para corpo celestial. O seu espírito pertence a uma esfera superior, Deus. Lá em Lucas diz que você passa a ser igual aos anjos fora desse corpo. Porque é isso que você é. Lucas capítulo 20, a partir do verso 36. Que quando você sai do corpo, você se torna igualzinho aos anjos espíritos. Porque é justamente a nossa verdadeira essência, a espiritual e não a carnal, o que os olhos veem. Prosseguindo, verso 2. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quem foi que te colocou aí dentro? Deus mesmo. Então a palavra vai confirmando o que eu falei antes. Deus te colocou aí dentro, e na sua soberania, Ele já tem tudo pronto. Saiu do corpo, eu vou substituir por um outro. Saiu desse corpo de humilhação, você vai ter uma outra glória melhor, que é o corpo celestial. Então, por Deus já está tudo garantido. A nossa vida com Deus está garantida. E não existe nada neste mundo que possa invalidar isto. Cancelar o que nós estamos lendo aqui. E em seguida, o Evangelho diz: temos, portanto, sempre bom ânimo. Olhe para mim. Mesmo que esse corpo se desfizer, tem o outro pronto da parte de Deus. Bom ânimo também diante das dificuldades. Coragem nas aflições que passamos. Eu sei que viver não é fácil, porque eu também estou no corpo de carne, assim como você. Não é fácil viver nesse corpo, mas eu recebo o Senhor te fortalecendo. Recebo você tendo coragem. As aflições passam, as doenças passam, as depressões passam, as tristezas passam, as dificuldades passam. Tudo isso passa. O que a gente está enfrentando não é definitivo.
Tudo é passageiro, até o corpo de carne. O que é eterno é o seu espírito. O resto tudo passa. Tudo se supera e você vai superar o que você está passando em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo que é desânimo, você vai superar. Vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. E aqui está uma grande verdade. O Senhor habita em você. Mas, por estarmos ainda nesse corpo, estamos ausentes da sua face. Então, fica aí esse entendimento. Verso 7. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Temos que continuar crendo nas ministrações que aqui estamos recebendo. Como, por exemplo, Deus vai fazer nova todas as coisas em sua vida. Deus vai fazer nova todas as coisas em sua vida. Por isso você tem que continuar orando pelos seus objetivos. Qual é a sua meta? Você tem que continuar perseverando. Continuar orando pelos seus filhos que estão distante da comunhão, distante de Deus, distante desse momento aqui. Pastor, os meus filhos, todos eles, estão distantes da comunhão com o Senhor. Continue orando. Continue perseverando pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Porque estamos chamados por Deus a vivermos por fé. Não pelo que vemos. Pelos olhos da carne a gente está vendo ali algo que parece que não vai ter jeito. Que parece que não vai ter solução. Pastor, nasceu torto e vai morrer torto. Não. Está passando por esse momento, mas eu recebo que o poder de Deus vai mudar. Vai transformar. Vai desentortar o que está torto. Em nome de Jesus. Porque ele não nasceu cheirando cocaína. Ele não nasceu bebendo. Ele não nasceu com essa situação e nem com aquela. Então eu recebo que tudo isso vai mudar. Amém? Nós temos que ter essa fé, abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos nesse tabernáculo, nesse corpo de carne. Enquanto ele não se desfizer, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que temos que ter fé no autor da nossa salvação. Que temos que viver essa caminhada aqui com paciência, com determinação, com perdão no nosso coração, com amor no nosso coração, com declaração em nossos lábios, com mente positiva, com esperança por dentro. O mundo pode estar desabando, mas o meu Deus já me ensinou que a Sião não será abalada, e eu sou a Sião de Deus. Amém. Então receba essa palavra. Aí, na carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo prossegue com essa linha de pensamento. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. 3:20. E assim diz o Evangelho, capítulo 3, a partir do verso 20, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, vai vendo, hein? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja que não há morte para um espírito. O nosso futuro com Deus está o quê? Garantido. Segundo o que está descrito aqui no verso 21 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos uma morada celestial e a nossa vida com o Senhor está garantida. Não morre o seu espírito. O que acontece, o que ocorre é uma substituição do corpo. O corpo de humilhação deixa de ser para ser um corpo de glória, que é muito melhor. O nosso Deus, diz a Bíblia, que Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos, de espíritos vivos. Nós somos do céu paraíso, e não daqui da terra. Como o peixe é da água e não da terra. E quando alguém morre,
Isso é muito importante falar nessa nossa conversa. E quando alguém morre, a nossa fé em Deus não pode se perder nesses momentos. Por quê? A nossa fé não pode se perder. Porque quem morre, Deus cuida dela também. É o que ensina o verso 21. Que quando o corpo de carne se desfizer, morrer, vai ser substituído por um corpo de glória. Então quem morre, Deus cuida também daquela pessoa. Assim como Ele também está cuidando da gente enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, Deus está cuidando da gente? Então, aquele que morre segundo a carne, Deus também está cuidando dele. Nós temos que ter uma mente elevada. Se eu sou espírito, aquele fulano também era. E se ele já se foi, Deus já cuidou de tudo. Eu vou ter o momento de luto, sim. E Deus até entende, porque a falta de quem se ama, quando a gente perde, é doloroso o negócio. Machuca, entristece por demais. Porque nós temos um corpo de carne e a gente se apega, então faz falta quando a gente perde. Um pai, uma mãe, um filho, bate a saudade. Como eu gostaria de ter a minha mãe aqui. Como eu gostaria de ter meu pai aqui. Como eu gostaria que aquele filho, que nada daquilo tivesse acontecido com ele. Não é verdade? Então, a gente sente a falta de quem se ama. A gente se entristece, porque a gente está num corpo de carne, somos seres humanos. Mas nós temos que ter a maturidade, que Deus é soberano, Ele dá a vida e Ele mesmo tira. E quando Ele tira, Ele cuida. Só as coisas espirituais são eternas. Tudo que é visível, gasta. Tudo que é visível um dia acaba. Tudo que é visível um dia desaparece, se esgota ou morre. As coisas que são visíveis, como esse microfone aqui, não é para sempre, um dia perece. Um dia isso aqui se desgasta com o uso, com o tempo. A única coisa que é eterna e para sempre é o nosso espírito. Essa vida que temos aqui é um período. Ela é breve. Daqui a pouco a gente se torna igualzinho aos outros anjos. Repito uma vez mais, Lucas 20, 36. Vamos a Lucas 20, 36? Já que eu fiz menção, é bom a gente ler para ficar registrado no tema de hoje. Lucas, capítulo 20, verso 36. Vamos lá. E assim diz o livro histórico de Lucas, capítulo 20, verso 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vida eterna, vida garantida no Senhor, em nome de Jesus. Louve a Deus. Eu e você. Então nós temos aqui mais uma evidência que não há morte para um espírito. Saiu do corpo, meu filho, você volta ao seu estado angelical. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus, agora, capítulo 13, verso 14. Prosseguindo nessa linha de pensamento. E assim diz Paulo, o nosso apóstolo. Hebreus capítulo 13, verso 14. Essa vida aqui é um período, Paulo diz aqui. Na verdade, não temos aqui cidade o quê? Permanente, mas buscamos a que há de vir. Estamos de passagem. Essa vida aqui é breve, traduzindo. Um dia a gente retorna para casa, para o mundo dos anjos, para o mundo dos espíritos, como você leu agora há pouco em Lucas capítulo 20, verso 36. A gente volta. A gente volta para o lugar que a gente havia deixado por um tempo. Céu, paraíso, a nossa pátria. Você é um espírito que veio de lá, gerado por Deus. De lá veio e para lá voltará um dia. E para contribuir
Com tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, leia depois o Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. E junto com esse crescimento espiritual, eu recebo você tendo uma mente elevada também nas palavras do Senhor Jesus, aqui em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 31. Eu quero que nesse assunto, aqui em Lucas 6,31, você também tenha uma mente elevada. Veja que, por esses poucos versos e preciosos, por esses minutos que aqui estamos, o purgatório caiu por terra, o inferno caiu por terra. Porque quando esse corpo, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, tem um outro preparado por Deus. Então, não existe uma sala antes do céu, não existe um inferno antes do céu, não existe um purgatório antes do céu paraíso. Então todo esse ensinamento religioso cai por terra. Cai por terra. Por isso que é maravilhoso você congregar em graça. Você aprende. Eu não estou aqui forçando você a entender uma coisa. Eu quero que os irmãos, eu quero que os membros da igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus, tenham na mente o meu pensamento, o que eu acho. Não. Cristo te faz entender o que está na Bíblia. Facinho assim, ó. Sem forçação de barra. Você está tendo olhos iluminados, uma compreensão perfeita. Que quando você estava no sistema religioso, você não tinha entendimento, porque a religião não fala dessas coisas. Não ensina sobre isso. É por isso que o povo está lá com a mente rasteirinha. Atrás de porta, atrás de óleo ungido. Eu gosto de uma igreja que dá óleo ungido. Aonde que tem, eu vou. Eu gosto de um lugar que dá pão santo, pão ungido, porque é Deus, é Cristo. Isso é mente rasteira. Quem pensa muito nas coisas daqui, da terra, anda assim, só buscando as coisas daqui. Por isso Paulo exorta, e nós aprendemos isso na parte 1, Colossenses 3:1. Pensai nas coisas do alto, e não nas coisas que são daqui da terra. Porque o que tem valor para Deus é você ter uma mente elevada. Porque é aí que você cresce espiritualmente. Hoje você sabe quem é você aí dentro. Sou um espírito, sou um anjo. Por isso que você tem que ter cuidado com as suas palavras, porque a sua palavra tem poder para a vida e para a morte. É um anjo que está falando? É um anjo que está determinando? Pastor, não acredito muito não, sabe? Eu não tenho muita fé não, sabe? Isso precisa mudar em você. Você tem que ter um pensamento mais positivo a seu respeito. Você tem que começar a acreditar mais em você, como Deus acredita em você, e fala tão bem de você aqui na Bíblia. Deus o tempo todo fala muito bem de você. É filho amado, é mais que vencedor, é propriedade exclusiva, é ungido, tem anjos a seu favor. O tempo todo ele está falando bem de você, e falando da força espiritual que está ao seu favor, o serviço de anjo, tudo que você tem ao seu favor. Eu amo, é a menina dos meus olhos, eu moro neles. Eu, Deus, estou no espírito de cada um. Então, o tempo todo esse Deus se declara para você. Ele acredita em você. Então, está na hora de você começar a acreditar em você também. O tempo todo Deus fala, não desanime, porque Ele sabe que você é forte. Não se entristeça, você é anjo. Você é uma potência. Não se entrega ao desânimo. Você é mais que vencedor. O tempo todo esse Deus te botando para cima. Você não pode pensar pequeno. Você é poderoso, abençoado. Sabe por que eu estou aqui de pé, até hoje? Porque eu tenho procurado pensar dessa forma. Eu sou uma potência dentro desse corpo de carne. Estou cercado por várias situações negativas, mas essa potência não permite que a tristeza ocupe lugar na minha vida. Que o desânimo venha me derrubar, porque às vezes ele passa por mim. Mas o Cristo de Deus não permite que ele cresça dentro de mim. Que ele encontre espaço no meu coração. Porque eu estou sempre declarando. Estou sempre chamando à existência o que não é para que passe a existir. É como nós aprendemos na parte 1. Para muitos, a solução é o dinheiro.
mas é o mundo invisível, filhinho, que comanda o mundo visível. São as coisas espirituais que manda no que é visível, que transforma o que está no visível, em o nome de Jesus. E vejamos o que diz aqui, Lucas, capítulo 6, a partir do verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Recebo você tendo uma mente elevada nesse ponto também da reunião. Como que você quer que as pessoas sejam com você? Pense. Seja você primeiro com elas. Como você quer que elas sejam com você? Eu quero tanto que o fulano seja assim comigo. Procura você primeiro ser assim. Procura você primeiro semear o que você quer colher naquela pessoa. Seja ela quem for. E quem está nos ensinando isso aqui não é um homem lá fora que escreveu a Bíblia. É o Senhor Jesus. Assim como você quer que a pessoa seja contigo, procura ser você primeiro. Ah, o fulano é tão agitadinho, é tão nervosinho, eu queria que ele fosse mais calmo. Procura você primeiro ser mais calmo. Para começar a colher essa tranquilidade no outro. Se as duas pessoas são pavio curto, não dá certo. Não é verdade, meus irmãos? Então alguém tem que ceder. É o que Jesus fala aqui, ó. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. É importante você desejar isso e se esforçar para isso, né? Desejar e se esforçar. E segue Jesus falando, verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, até as pessoas que são más segundo a carne também faz isso. Eu só gosto de quem gosta de mim. Parece mais aquela música, né? De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. A nossa vida não pode ser como essa canção. Jesus está dizendo aqui, porque aí é muito fácil. Tem gente assim, eu só gosto de quem gosta de mim. Eu só estendo a mão, pastor, para alguém que me ajuda primeiro. Se me ajudar primeiro, aí eu vou lá e estendo a mão, eu ajudo. Eu só ajudo se fizer. E eu também falei para Deus, hein? Eu só ajudo a igreja, eu só semeio, eu só oferto, eu só dizimo. Quando Deus me der o milagre. E eu falei, ó, o milagre é esse, Deus. Se o Senhor fizer isso na minha vida, aí eu vou semear nesta obra. Será que é assim que uma mente elevada deve ser nessa vida? Não. Então são coisas que precisam o quê? Diga mudar. Precisamos também ter mente elevada nisso aqui, nesse ponto, em o nome do Senhor Jesus. Nós temos que viver guiados. Jesus quer nos ensinar aqui pelo nosso lado espiritual e não por esse lado carnal. Porque esse lado carnal é egoísta. Esse lado carnal é avarento. Ele só faz se primeiro o outro fizer. Tem até pessoas assim com Deus. Você deve conhecer gente assim. Olha, eu fui para a igreja, mas eu conversei com Deus na oração, eu propus algo para ele. Se ele fizer isso aqui, eu falei que eu dou isso aqui. Se ele não fizer isso aqui, eu também não faço isso aqui. Isso não tem valor para Deus, Jesus diz aqui. Então nós temos que ter uma mente elevada nessa questão. Seja guiado pela voz do Espírito Santo que fala para você semear, para você ser um dizimista, para você fazer o bem sem olhar a quem. Eu sinto no meu coração de fazer algo por essa pessoa. Eu sinto no meu coração de ajudar essa obra. O Espírito Santo fala dentro de mim. Nós estamos convidados a ceder a essa voz. E não a carne. E você vai ser bem-aventurado. Em nome do Senhor Jesus. Porque quem planta, colhe. Verso 34. Só uma mente elevada entende o que eu estou pregando aqui e faz exatamente como está sendo ensinado. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é
a vossa recompensa também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso quê? Galardão. Jesus respondendo ao que eu falei agora há pouco. E sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Só uma mente elevada é misericordiosa. Só uma mente elevada tem compaixão. Quando alguém pede perdão, fulano, me perdoa. Amém, eu te perdoo, irmão. Só uma mente elevada. Porque uma mente que não está elevada, ela não perdoa. A pessoa chega para pedir perdão. Eu gostaria de pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu, por todo aquele mal que eu te causei, por aquela palavra, por aquela situação. Eu não lhe perdoo, sua maldita, seu maldito. Pelo contrário, eu quero que você morra. Eu desejo todo o mal para a sua vida. Eu quero que você se destrua. A sua mente, você que pensa assim, você que já agiu assim, precisa se elevar. Você precisa pensar nas coisas do alto. Porque a sua mente está bem rasteira. Bem rasteira. Porque se alguém chega te pedindo perdão, Jesus diz, nós temos que perdoar. Porque todos nós somos passíveis de erro. Ele errou e hoje está pedindo perdão. O parente errou e hoje está pedindo perdão. Então perdoe. Porque poderia ser você desejando no coração aquele perdão. E como é triste você pedir perdão para uma pessoa e não receber o perdão. Não é verdade? Como é ruim você chegar para uma pessoa, fulano, me perdoa. Eu sei que já se passou muito tempo, mas eu carrego esse peso no meu coração e eu queria me reconciliar com você. Me perdoe, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, como é maravilhoso a gente liberar um perdão. Porque quando a gente libera o perdão, as portas se abrem para a gente. A vida fica mais leve, fica melhor. Você dorme mais tranquilo. Meu Deus do céu. O dia fica melhor. Quando você perdoa, quando você faz o bem a alguém, quando você ajuda uma pessoa, nossa, você se sente recompensado. Há um gozo dentro de você, que Deus causa dentro de você. Ele te recompensa, você fez o bem àquela pessoa, eu vou te proporcionar muitas alegrias. Você já sente uma paz em você, um gozo, uma alegria, algo assim que não dá para explicar com palavras. Resultado de uma vida espiritual. Resultado de uma mente elevada. Agora é muito importante você ter essa mente elevada no reino de Deus. É muito importante você ter essa mente elevada na graça de Deus, dentro do lugar que você congrega também. Porque se você está se alimentando de Deus, você tem que ser generoso para com a obra desse Deus, para que essa obra não pereça, mas que ela permaneça fazendo pessoas felizes, além de você, outras também. Então, tenha esse coração. Verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis o quê? Condenados. Perdoai e sereis o quê? Perdoados. Não fica falando mal dos outros, não fica julgando, não fica... Procura ter um coração limpo em nome de Jesus. Dai e dar-se-vos-á. O primeiro passo vem sempre da gente, ó. Tá vendo? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então existe uma soberania celestial, existem anjos para atuar em sua vida. Então o primeiro passo sempre vem da gente, naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que Deus pede para a gente executar. Executando, esses anjos estão vendo, e eles vão te recompensar, eles vão ministrar na sua vida. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. A sua vida é aquilo que você semeia. Você está plantando, você está fazendo, você está obediente, você está procurando fazer o certo, então você vai ter recompensa por conta desse certo que você está plantando em nome de Jesus. Você perdoou, todo mundo falou que você é uma bobona, é um bobão. Como é que pode? Eu no seu lugar não perdoaria nunca. Como que não? Você foi chamado para ser luz do mundo. Abençoado, a gente pode ser bobão para os outros, mas a gente é uma grande alegria para o Senhor.
quando a gente coloca em prática o que Ele nos ensina. A gente é bem-aventurado. A gente é bem-aventurado quando a gente sai de uma reunião como essa e Deus dentro da gente procura aquela pessoa e se reconcilie com ela, peça perdão. E você, sim, Senhor, meu Deus, vou sim. Assim que terminar a reunião, vou na casa do fulano e vou pedir perdão para ele. Bem-aventurado somos nós. Bem-aventurado é você, que quer ter o seu coração livre desse peso, limpo, porque mágoa traz doenças, traz sofrimentos, tira a nossa paz. E Deus quer que você tenha uma vida feliz. Escolha, abençoado. Escolha. Você quer viver com a mente rasteira ou com a mente elevada? Escolha. E Deus te mostrou, através do tema de hoje, o melhor caminho. Eu te declaro reinando em vida, com a glória de hoje. De todo o meu coração. Eu declaro você reinando em vida e colocando em prática tudo que o Espírito Santo te deu hoje como palavra de Deus. E bom dia a todos. Amém. Até a próxima reunião. Palmas para o Senhor. Até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões. Às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.